Já estamos aqui com o pastor Daniel Gomes Luiz e Sueli Moreira de Santana, nossos convidados de hoje, para falar sobre um assunto muito interessante, que é essa famosa carta para Deus, né? Graças Sejam a Deus. muito bem-vindos. Eu que agradeço a toda a equipe também que nos favoreceu estar aqui nesta manhã, falando de um assunto e um propósito assim, genuíno da parte de Deus, não só em participar, em ver o resultado já, antes mesmo do propósito acontecer. Assim, só para as pessoas entenderem um pouco mais, de segunda a sexta, de 10h30 da noite às 2 da manhã, na Rádio Super FM, as pessoas ligam, podem buscar um pouco mais de Deus. Exatamente. Como é que funciona o processo? Exatamente. Inclusive, agora vai para as 10 horas, das 10 às 2 da manhã. Isso, seria a noite super e madrugada super. A noite super até meia-noite, depois da meia-noite, aí então até as 2 da manhã, madrugada super. Já dá para ouvir que o pastor tem uma voz de radialista, você vê que uma postação, né? Na verdade, para o reino, e a intenção dos dois programas é justamente alcançar aquele que está sofrendo mesmo, aquele que está passando assim pelas adversidades da vida de uma forma geral. E quem não está sofrendo hoje, né? Nós estamos vivendo o século XXI de uma forma que as dificuldades e os problemas se alastram sobre a face da terra de uma forma assustadora, né? E falar de problema, cada um tem um problema dentro da sua casa. E esse programa foi focado justamente nisso. Quando nos foi dada a oportunidade de fazer um programa, nós passamos alguns dias em oração e jejum pedindo a Deus uma direção, um foco a este programa. Para quê? Para que trouxesse alívio para as pessoas, para que as pessoas pudessem receber uma palavra de Deus, não só receber, mas ter o efeito dessa palavra de Deus. E aí foi quando Deus nos deu essa direção. Então a pessoa que participa, ela recebe uma palavra de Deus. Muitas das vezes Deus até mesmo nos usa em profecia a profetizar sobre a vida desta pessoa. E eu estou assim impactado com o que Deus tem feito. E quem está em casa também com certeza tem participado, as pessoas estão impactadas com o que Deus tem feito através da vida de vocês. Inclusive tem uma matéria da Débora Arcuri sobre o assunto que a gente vai rodar então agora. Vamos lá então. Mais de 1000 cartas escritas, pessoas de diversas partes do país e um só propósito: mover a fé por meio de um simples ato, escrever uma carta para Deus. Com uma proposta inovadora, o idealizador acredita alcançar ainda mais pessoas e fazer com que esta campanha gere mudança na vida de quem participa. E o interessante é que a aprovação de Deus foi tão grande que pessoas estão contando a bênção antes mesmo do propósito de oração começar. Na verdade, nós estamos no tempo das pessoas mandarem as cartas, né? E em cima deste propósito ainda tem o início dele, que é o início do clamor a Deus, a partir do dia 15 de junho, onde nós vamos estar clamando a Deus nosso Pai. Bom, esse foi como nasceu o propósito, né? Participar é fácil, basta escrever os seus pedidos de oração e principais necessidades em uma folha, apresentar a Deus em forma de oração e colocar o pedido dentro de um envelope endereçado à Super FM. Depois de enviada, o pastor Daniel explica que é importante estender o ato a mais pessoas. O ato profético seria dessa forma: você participa do propósito Uma Carta para Deus, acredita que o seu milagre vai acontecer. Por isso você coloca no envelope, sela e manda para o prédio da Super. Crendo que você está sendo abençoado, você vai abençoar a vida de mais 11 pessoas. 11 pessoas que estão passando por problemas difíceis e talvez causa impossível, né? Milagres que essas pessoas precisam de um socorro. Você vai pegar esses 11 envelopes, 11 selos, e vai então colocar o endereço do prédio da Super e doar para esta pessoa que está sofrendo. Seja primo, amigo, vizinho, colega, você vai dizer a ele: participe do propósito Uma Carta para Deus e escreva a sua carta. E temos ouvido já dos milagres e dos testemunhos de pessoas que receberam a carta de mão de outra pessoa que também estão sendo abençoadas por Deus. As cartas podem ser postadas nos Correios até o dia 10 de junho. Após essa data, uma campanha de 21 dias de jejum e oração será iniciada pelos pedidos escritos em cada uma. Durante esses dias, o programa Madrugada com Deus terá a participação de várias pessoas para interceder pelos pedidos, como, por exemplo, a pastora Ezenete Rodrigues e o apóstolo César Belucci.
O propósito será encerrado dia 5 de julho com um culto e uma reunião no monte. Gente, que legal, tá aí, iniciativa ótima. A gente vê assim o resultado, eu estou muito feliz porque a gente vê o resultado assim da união do grupo de comunicação do Super, né, da Lagoinha. Sim, sim. Aqui nesse nosso, nós estamos num prédio, hoje a rádio também funciona aqui, Exato. A TV, a revista, o site, enfim, já um grupo de comunicação. Rede Super, né? Um complexo de comunicação aqui, então a gente vê a integração desses setores gerando resultado e vidas sendo impactadas, como a Sueli que está aqui com a gente também, né, Sueli? É verdade. Você então foi impactada por esse projeto? Fui. Na verdade, desde quando veio esse propósito para Belo Horizonte, né, pastor? Exato. Eu já venho assim, fazendo, ai meu Deus, na hora de chegar assim, o dia mesmo, estar escrevendo a carta. E assim, Deus já assim, no momento mesmo que eu comecei a querer escrever a carta, Deus já veio abrindo portas, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou com a minha loja. Aí você mandou a carta, então? Antes mesmo de mandar, pastor. Ela escreveu a carta? Só de escrever? Só de escrever a carta. Porque, na verdade, não tinha assim, ainda enviado essa carta, né? Aí eu já liguei mesmo para a rádio falando, pastor, Deus abriu portas para mim da minha loja, meu grande sonho, né, de ter meu próprio negócio. Ano passado veio que um diácono da minha igreja falou assim, Senhor está te entregando uma chave. Eu meio que assim, né, a vida toda querendo ter meu próprio negócio. E com esse propósito da carta para Deus, eu levei meu pensamento a Deus e falei, Senhor, é agora, né? Teve fé, né? Tive fé mesmo, e peguei e escrevi essa carta. E na primeira coisa que eu vim pedir, né, o Senhor que viesse abrir as portas para mim. E Deus se abriu com tanto assim... Quando Deus abre porta, ele não abre porta, ele abre as portas. Né? Porteira, né? Eu acho interessante você estar falando, Sueli, porque isso para mim é profecia, isso é profético, né? Claro. Porque há quem diga que a profecia é algo, você vai ter que fazer 5 pulos, 3... Não, profecia é notícia de Deus. É notícia. Foi noticiado por Deus e as coisas foram acontecendo. E você simplesmente foi lá e viveu, nem chegou a mandar a carta, pastor Deus. E, inclusive, é isso que tem acontecido. Muitos ouvintes, inclusive o meu Face mesmo, está recheado, por misericórdia de Deus, de tanta notícia, que a pessoa fala, pastor, eu acabei de escrever a carta, mas o meu milagre já aconteceu. Eu falo, glória a Deus. Ou seja, algumas pessoas acham que tem algo místico nessa situação, nessa atitude, mas na verdade é a fé da pessoa que move aí que tá. realmente o agir de Deus. Inclusive, já pega um papel e uma caneta, produção, que eu vou escrever aqui minha cartinha. Eu também já vou escrever. Só para vocês terem uma base, justamente isso nasceu dessa forma. Eu estava em uma das orações da madrugada, que inclusive a gente ora quase que meia hora da meia-noite em diante, pedindo a Deus, rogando a Deus mesmo pelo milagre. E dessas orações eu falei para Deus, meu Deus, que tempo que nós estamos vivendo? Um tempo que as pessoas muitas das vezes falam do milagre de Deus, falam das maravilhas de Jesus, mas não acredita que a porta do emprego chegue. Sim. Ela acredita que Deus abriu o mar vermelho, mas não acredita que o milagre na vida dela possa acontecer. Claro. Inclusive tem mais um testemunho da Lúcia Pandolfo no telefone. Ela quer compartilhar algum testemunho. Lúcia, seja bem-vinda. Alô, Lúcia? Oi, agora sim, eu estou ouvindo. Olá, Lúcia, seja bem-vinda em nosso programa. Pode compartilhar seu testemunho. Olha, na verdade, eu fiz uma carta para Jesus há alguns anos atrás. E eu gostaria de falar para incentivar as pessoas, né? Porque um pastor explicou para a gente colocar a data, como se a gente estivesse escrevendo mesmo uma carta para alguém. Então, na carta, eu coloquei todos os meus pedidos. Foi a conversão da minha filha, foi sobre o meu ministério, foi sobre a minha vida pessoal e também sobre uma casa e um carro também, que a gente precisava na época. Todos os pedidos que eu fiz na carta foram atendidos. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. E eu gostaria de motivar as pessoas. Amém. Incentivar, né? Na verdade, incentivar, né, as pessoas a escrever, porque assim como a Lúcia foi abençoada, a Sueli também, tantas outras pessoas podem ser abençoadas através dessa iniciativa, né? Tendo fé, escrevendo ali aquela carta, né, pastor? Inclusive, na verdade, tem pessoas que precisavam da aposentadoria, receberam a aposentadoria, tem pessoas que desapareceu o tumor, né? Mas voltando até aquele detalhe que eu estava... Só quero despedir da Lúcia aí. Sim. Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que você edificou a fé de muitas pessoas. E a nossa também. Amém. Muito obrigada, eu gosto muito do programa, tá? A gente também gosta de você. Tchau. Tchau. Então, na verdade, o que acontece? Então, nesse clamor foi onde eu perguntei para o Senhor. Eu falei, mas por que, Senhor?
tantas pessoas precisam de um milagre, vão para a igreja, acredita que Deus abriu o mar vermelho, mas não acredita que o milagre, ou seja, que Deus ia abrir o mar da vida dela, né? E foi quando Deus falou para mim que a fé de muitos estava enferrujada, a fé de muitos estava engessada, paralisada em um estágio, e Deus querendo levar a pessoa além daquilo, e a pessoa não, né? E eu falei, mas e agora, meu Deus? Foi quando ele nos trouxe a memória, esse propósito de uma carta para Deus que eu tinha feito há quase 10 anos atrás em São Paulo. Olha. E na época, já em São Paulo, o paralítico tinha andado, pessoas cegas tinham enxergado para a honra e glória dele, porta de emprego, prosperidade, carros. Foi assim, ao mover muito grande. Um propósito que realmente nasceu no coração de Deus. Exatamente. Né? Até me perdoe te interromper, mas que realmente o tempo nosso é curto, mas eu não quero deixar de encerrar essa entrevista, eu não quero encerrar essa entrevista, aliás, sem pegar os contatos da rádio. Para quem está em Belo Horizonte, a frequência nossa da Super FM é 90,1. 90,1, exato. Então você pode ouvir no seu carro, na sua casa, onde quer que você tenha ali um radinho de pilha, vale a pena você ouvir em 90,1. Mas também dá para ouvir a rádio pelo site, não dá? Pela internet, lagoinha.com. Então você participa com a lagoinha.com e tem um link da rádio no canto superior à direita. Né? No site da Rede Super também, eles estão me informando que tem www.redesuper.com.br, você também consegue ouvir ali a Super FM. Deixa eu aproveitar também e honrar a presença aqui no estúdio dos amigos Luciano, que é um dos locutores da rádio também, da Carolzinha, que trabalha lá, e o pastor Madison, que não está aqui no estúdio, mas recebe um carinhoso abraço nosso, que ele é o coordenador, né? Inclusive o pastor Jean também que está assistindo, outro. O pastor Jean, que nós temos honrado sempre aqui, né? Agora, o endereço para poder mandar a carta, passou ali na hora da matéria, mas a gente vai colocar de novo, o senhor pode repetir? Rua Professor Magalhães Penido, número 460. Vamos repetir então? Rua Professor Magalhães Penido, número 460, bairro São Luís. São Luís. Agora o CEP fica aos cuidados de você conferir aí na telinha. É verdade. Aí o pessoal para ouvir essa voz bonita, que horas? Das 10 às 2 da manhã. E muito obrigado também a essa ouvinte, muito simpática. Não, e obrigada. Que bênção, né? Que milagre, hein? É verdade. Assim, a irmãzinha falou assim que nós temos que separar os milagres, porque se for contar todos, não dá tempo. Aí precisa da programação inteira da Rede Super. É verdade. Mas eu agradeço muito, assim, por estar aqui, sabe? Amém. Agradeço primeiro a Deus, a minha missionária, ao pastor Glória a Deus. Daniel e a vocês. Amém. Tá? Por estar aqui, que Deus venha, assim, sustentar mesmo a nossa fé, né? Porque nós precisamos estar alicerçados na palavra. Precisamos ter, assim, como fala na palavra, né? Vamos esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para que não venhamos pecar. Exatamente. Né, contra ele. O senhor também quer dar um recado? Eu quero só ressaltar, claro. Porque assim, o propósito ainda não começou. Você tem a possibilidade de mandar a sua carta até o dia 10 de junho. Porque dia 15 de junho nós vamos estar entrando em 21 madrugada de oração e súplica a Deus. Sim. Como foi dito na matéria, dia 5 de julho se encerra com um culto na nossa Igreja Batista da Lagoinha. E na madrugada nós vamos subir com toda a equipe de intercessão e estas cartas. Que eu tenho fé que eu quero sair daqui com um caminhão de cartas. Nós vamos trazer você com muito mais tempo para dar os testemunhos depois. Vamos ressaltar, Maurício, que não é preciso ser da Igreja da Lagoinha para poder participar desse propósito. Você pode ser de qualquer igreja, ou nem ser de igreja nenhuma, talvez. Você não frequente ainda uma igreja evangélica, mas pode mandar a carta que Deus vai te abençoar. Para a glória de Deus. Muito obrigado, viu, gente? Foi um prazer ter vocês aqui.